E, obviamente, eu queria falar um pouco mais especificamente do Palavra, que a gente já falou aqui dele algumas vezes, mas eu queria descer um pouquinho mais na história dele, né? Conta pra gente um pouquinho aí da história do Raimundo e do Cícero, né? E, enfim, como que essa história chegou e a trajetória que você deu para ela aí. Tá. Desculpa só. Porque passa por um tema, né? O tema da questão da alfabetização das pessoas e tudo, né? Acho que tem tanta coisa dentro dessa história junto ali que... Certo, certo. Bem, a história da Palavra que Resta é desse personagem, Raimundo, desse homem que vai se alfabetizar aos 71 anos para poder ler uma carta que ele recebeu 50 anos antes. Uhum. Né? Esse é o ponto de partida da história. E o ponto de partida para eu inventá-la foi o meu atendimento a pessoas não alfabetizadas no meu trabalho. Olha que eu legal. Sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, né, e atendi a muitas pessoas que, ao invés de assinar um nome, tinham que colocar a digital, né, no título eleitoral ou em outros documentos. E eu acho que naqueles momentos essas pessoas pensavam em muitos outros momentos da vida, sabe? Eram breves momentos de muita vida. Então, de alguma forma isso ficou comigo e acabou se juntando a uma outra imagem de um homem que tem algo importante nas mãos para ler, mas que não consegue. Né? E aí essa impossibilidade se tornou realmente o fato dele não conseguir, né, decodificar a língua escrita. E à medida que eu fui imaginando mais e mais e respondendo algumas perguntas que essas imagens traziam, a história foi se construindo, né? Esse objeto se tornou a carta, e a carta já traz outras perguntas, e aí depois pensar nesse homem, da onde ele vem, como que a carta chegou até ele, e a história foi se construindo assim. Demais. E como é que foi a reação das pessoas, principalmente ali no ateliê da Socorro, que imagino que tinha muito mais gente lá, quando você contou essa história, assim, como é que foi a resposta, assim? Aí você falou que acho que aí é um bom sinal para saber se você tem uma história ou não, né? Se tem uma boa história ou não, né? Foi muito positiva. Já desde ali, da Socorro, dos colegas também. É claro, quando eu apresentei, havia algumas mudanças, tinha toda uma ramificação narrativa ali, e a Socorro, perspicaz como ela, já pegou e disse, essa parte aqui não tem nada a ver com a tua história. Pode cortar. Mas todo o resto, acho que ela gostou. E o pessoal também gostou bastante. Né, e começou ali já assim, foi um bom sinal. Sim. Infelizmente, né, acho que você traz uma realidade nessa história. Até ontem na livraria a gente viu vários depoimentos, né, das pessoas, né, que infelizmente, né, na nossa história do Brasil tem muita gente ainda analfabeta, né, real analfabeta, que não sabe escrever o nome, né. E aí você acha que você toca num ponto que resgata alguém. Todo mundo deve ter uma história com alguém que é analfabeto, ou na família, ou ou no trabalho, né? Acaba tendo uma relação com pessoas que estão nesse estágio, e aí você traz também a questão, em cima disso você traz a questão da sexualidade, né? Que eu acho que nessa composição, para mim, ficou perfeito a forma como você construiu a narrativa. Como é que foi? Ontem eu já vi um pouco disso lá na livraria, assim, mas eu queria que você me contasse de uma forma mais geral como é que foi o retorno das pessoas, dos leitores, principalmente com relação a esses dois pontos, dessas histórias, do quanto as pessoas se identificaram com a história do analfabetismo, mas também o que as pessoas te retornaram falando, sim, eu vivi uma história parecida com essa, ou você me inspirou a tomar uma decisão que eu não tinha tomado ainda, entendeu? Eu acho muito bacana que esse paralelo que você fez do aprendizado, né, do aprender a ler e escrever, percorrer assim ao longo do livro, ir junto com digamos, o aprendizado do Raimundo para entender a sua sexualidade. Né? E as pessoas captam muito isso.
né, à medida que o Raimundo vai se alfabetizando e essa alfabetização sendo lida como também um passo emancipatório e de libertação, há também a libertação e autoaceitação do Raimundo, né, com a sua sexualidade, homossexualidade, e sua postura no mundo e tudo. E eu escuto histórias assim inacreditáveis, como as que a gente ouviu lá, né, uma inclusive que eu descrevi lá, de uma leitora que teve uma experiência com a avó muito tocante, ela dividiu comigo, né, a avó que não sabia escrever. Teve a história também da pessoa que falou comigo de um estado muito distante do meu, eu lá no Ceará e essa pessoa em Curitiba, e me contando que viveu na minha cidade natal e teve um relacionamento, né? Isso, então, esses retornos assim são incríveis, porque dizem para mim o que o leitor está alcançando com a leitura, sabe? E isso é muito importante, porque literatura não é só o que está no texto. Sim. Né? Mas principalmente. Tá lá, mas a gente precisa chegar em outros lugares, em outros significados que estão mais profundos, assim. Então, eu lembrei agora de um outro relato também, de uma leitora que leu o livro, emprestou para a mãe. Quando a mãe devolveu o livro para ela, agradeceu e disse que se sentia em dívida com os filhos. Então, isso diz muita coisa. Sim, né? Sem dúvida. Essa pessoa, por causa da leitura, ter tido a sensibilidade de refletir sobre alguma coisa que se passou com ela e com os filhos. Né? Sim. E é legal porque isso tem relação um pouco com o que eu acredito que a literatura possa fazer. Sem dúvida. De a gente ler aqui esse mundo inventado e depois a gente pode olhar para o nosso mundo real, talvez de uma forma diferente. Sem dúvida, maravilhoso. Acho que é isso que tá mágica para mim.